Dando continuidade então ao nosso estudo sobre o Brasil no século XX, entendendo um pouco a conformação, a organização da República nesse período, a estrutura política que vai se organizando, a economia que vai se adequando à estrutura industrial, a sociedade que passa por transformações mais profundas, o processo de urbanização ganhando cada vez mais espaço na sociedade brasileira, a gente vai analisar um importante político que teve papel fundamental nessa transformação ou nessas transformações, o nosso amigo Getúlio Vargas. Vamos analisar inicialmente a primeira fase da Era Vargas, que vai de 1930 a 1945. Período esse de 15 anos, no qual Vargas ele assume o poder de forma não democrática. A gente vai observar que ao longo desse período, Vargas ele não vai ser eleito democraticamente pelo povo. Se não através de golpe, ele vai ser também eleito de forma indireta. Então a gente vai perceber que esse período ele é pautado por iniciativas que vão transformar a economia brasileira e vão gradativamente consolidando a estrutura industrial. Para a gente entender a Era Vargas, aí o nosso amigo Getúlio Vargas, vamos entender aí como é que ele chega ao poder. E ele chega ao poder através de um movimento político denominado, inclusive é uma discussão historiográfica a respeito da nomenclatura, a Revolução de 30, o golpe de 30, uma discussão que está muito aflorada na historiografia recente e que você pode até trabalhar aí nas suas questões justamente para mostrar que você tem o conhecimento acerca desse debate. Mas ainda está consolidada essa ideia da Revolução de 30. A Revolução de 1930 vai marcar a ascensão de um novo grupo político, a burguesia industrial, que vai estar por detrás ali do processo que vai colocar Vargas no poder. No entanto, é importante que você grave essa informação no seu coração. O Vargas ele vai tomar o poder das oligarquias que estavam instituídas, a oligarquia de São Paulo. No entanto, ele não vai abandonar completamente as oligarquias, até porque o café vai continuar sendo um produto importante de exportação e o capital que vai ser proveniente dessa exportação vai sustentar o processo de industrialização. Mas vamos entender como é que se dá esse processo de transição da República Velha para a Era Vargas. Inclusive, esse conceito de República Velha, obviamente, ele não era utilizado lá durante os anos iniciais da República. Vai ser justamente ali as cabeças, os intelectuais por detrás de Vargas, que vão dizer que esse período anterior a ele é um período de atraso, de retrocesso, como é muito comum na história do Brasil. A mesma coisa aconteceu no período de transição da monarquia, do segundo reinado, para o processo da República, de instauração da República. Vamos entender então como é que se dá esse processo. O último presidente da República Oligárquica, Washington Luiz, ele deveria, dentro daquela perspectiva do café com leite, lembre-se, aquela alternância de poder entre mineiros e paulistas, deveria ali ser elencado um candidato proveniente do PRM, do Partido Republicano Mineiro, que à época era então governador de Minas Gerais, o Antônio Carlos. No entanto, em 1929, nós muito bem sabemos, nós temos a quebra da Bolsa de Nova York, a crise do capitalismo, que se inicia pelos Estados Unidos, se inicia lá nos Estados Unidos, mas que se espalha por todo o mundo capitalista. Lembrando que já na década de 30, ali 20 e 30, a economia mundial já passava por esse seu processo de interdependência. A gente ainda não pode falar de globalização, de uma economia globalizada, mas a gente já está falando de uma economia que estava interligada. Quando essa crise se instaura nos Estados Unidos, à época já uma potência mundial, as outras economias capitalistas acabam sendo afetadas, entre elas o Brasil. Lembrando que o café tinha como um dos seus principais lugares, em seu principal área de exportação, justamente os Estados Unidos. Essa crise do capitalismo e, consequentemente, a crise da cafeicultura vai iniciar um processo de disputa dentro ali da chamada política do café com leite. Os paulistas não aceitam a nomeação do candidato de Minas Gerais. Há, então, o rompimento das relações entre São Paulo e Minas Gerais. Minas, então, vai formar com as oligarquias dissidentes, ou seja, aqueles grupos que não estavam participando diretamente das decisões políticas até então, um grupo chamado de Aliança Liberal, que lança a candidatura de Getúlio Vargas como presidente da República e de João Pessoa, candidato oriundo lá do Nordeste, mais especificamente da Paraíba.
O que acontece é que São Paulo elege, então, né, nomeia, coloca como candidato Júlio Prestes. A gente sabe que o processo eleitoral na República Velha era marcado pelas fraudes. Lembre-se que havia até uma instituição que garantia basicamente a fraude eleitoral, que era a Comissão Verificadora de Poderes, ou Comissão Verificadora Eleitoral. Dentro desse processo bastante complicado, vamos lembrar lá do voto de Cabresto, vamos lembrar do coronelismo, obviamente a candidatura de São Paulo sai vencedora. No entanto, a chamada Aliança Liberal, a formação dessas oligarquias dissidentes, não aceitam o resultado eleitoral. Ainda há uma questão extra, né? O João Pessoa é assassinado durante esse processo. Getúlio Vargas vai utilizar a morte de João Pessoa para fins políticos, por mais que a sua morte esteja muito mais relacionada a questões pessoais. Diante dessa instabilidade, primeiro por conta da própria instabilidade econômica pelo qual passava o país, associado a essa instabilidade política por conta dessa disputa, da quebra da parceria entre São Paulo e Minas Gerais, a não aceitação por parte da Aliança Liberal da sua derrota, e mais ainda, é muito importante a gente nomear isso aqui, elencar, desde a década de 20, os tenentes já estavam ali num processo de questionamento da estrutura da política do café com leite, do voto de Cabresto, também vão se juntar, também vão fazer um uníssono ao protesto da Aliança Liberal. Isso vai mergulhar o país num processo que vai culminar no início da Revolução de 30. A gente percebe, então, o apoio dos tenentes ao processo das oligarquias dissidentes, chefiadas, lideradas pelo Getúlio Vargas. São Paulo, obviamente, com a deposição de Washington Luiz e a chegada ao poder de Getúlio Vargas, e a história ela é muito bonita e ela é muito interessante pelo seguinte: Washington Luiz, inclusive, só dizia que largaria a presidência morto. Alguns anos depois, a gente vai ver daqui a pouco, Getúlio vai dizer a mesma coisa. Washington Luiz percebeu, então, que para que o país não mergulhasse numa guerra civil, era necessário que ele aceitasse a deposição, que ele aceitasse essa saída forçada. Getúlio Vargas, então, junto com seus correligionários, vindos lá do Rio Grande do Sul, juntando com uma galera que vem também lá da região Nordeste, apoiado pelos tenentes, eles tomam o poder em 1930. Obviamente, isso vai marcar o afastamento dos paulistas, que vão ficar extremamente insatisfeitos, e a gente vai ver que isso, inclusive, vai gerar daqui a pouco um grande movimento em São Paulo, que a gente vai falar daqui a pouquinho. E isso vai instituir, como está no nosso slide aqui, como está no nosso material, o fim efetivamente do domínio dessas oligarquias agroexportadoras das decisões políticas do país. A gente vai perceber que esse projeto getulista é um projeto marcado muito por dois preceitos importantes. O preceito do nacionalismo, sempre gabarito de prova, e também o preceito do industrialismo. Vargas vai ser o cara que vai efetivamente investir no processo da consolidação industrial no Brasil. Essa primeira fase da era Vargas, desses primeiros 4 anos, é chamado de governo provisório. Por que é denominado dessa forma, galera? Para você guardar essa informação no teu core. É chamado de governo provisório porque a primeira medida adotada pelos revolucionários de 30 ao assumir, né, o governo, assumir o poder político, é justamente a anulação da Constituição de 1891. Você deve estar se questionando por que esse grupo político que assume o poder no país anula a Constituição que até então vigorava no país. Eles tomam essa decisão porque, obviamente, a Constituição de 1891 representava os interesses dessas oligarquias que até então estavam no poder. Então era uma Constituição que, na visão desse novo grupo que assume o poder no país, representava esse retrocesso passado, que representava os interesses das oligarquias que até então estavam no poder. Eu estou dando essa informação porque ela também é gabarito de prova toda hora e pode cair, inclusive, aí na tua questão, beleza? As primeiras medidas adotadas pelo Vargas, então, é desestruturar toda aquela estrutura política que até então estava presente. A gente sabe que um dos alicerces da República Velha era a chamada política dos governadores, que foi instituída pelo então presidente Campos Salles, né? Política dos governadores, que nada mais era do que uma aliança entre o governo federal e os governos estaduais para justamente se criar um processo de governabilidade, ou seja, os governadores apoiavam tudo que o governo federal instituía e o governo federal, por outro lado, ajudava, auxiliava os governos estaduais nas suas questões locais, beleza?
para acabar com essa construção, para acabar com a política dos governadores e também, obviamente, para mostrar a aliança entre Getúlio e os tenentes, são suspensos os mandatos dos governadores que até então estavam no poder e no seu lugar são colocados os interventores. Os interventores eram nomeados diretamente por Getúlio Vargas e aí a gente começa a perceber uma característica do getulismo, que é a forte intervenção, o forte controle das ações políticas no país e a nomeação desses interventores que eram oriundos principalmente do movimento tenentista, ok? Então esses tenentes se reportavam diretamente a Getúlio. Essa forma encontrada por Getúlio para desestruturar a política dos governadores vai causar reação em alguns estados e, obviamente, principalmente em São Paulo. A gente vai ter como medida importante também para desmembrar, para desorganizar a estrutura existente anteriormente, o fechamento do Congresso Nacional. Mais uma característica importante da era Vargas. Nós temos ali um alinhamento muito forte, uma presença muito forte do poder executivo em detrimento das outras esferas de poder. Claro que em alguns momentos Getúlio vai ceder mais, em outros vai controlar mais, mas de maneira geral nós temos uma grande responsabilidade, uma grande atribuição, uma grande função por parte do poder executivo. Além do mais, algumas medidas começam a ser adotadas por Getúlio para organizar, na verdade, para reorganizar politicamente o país. Uma medida importante, sempre lembrada, é em 1932 a criação da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral basicamente foi criada para substituir a Comissão Verificadora de Poder e criar uma instituição que basicamente organizasse o processo eleitoral. Inclusive é na Justiça Eleitoral que vai ficar estabelecida efetivamente a introdução do voto feminino, depois ali consolidado na Constituição de 1934. Mas o Código Eleitoral da Justiça Eleitoral vai ser justamente o primeiro passo nesse sentido. Lembrando que, efetivamente, as mulheres só vão votar no Brasil lá em 1946, beleza? Outra medida, a criação de novos ministérios que basicamente norteiam como vai ser o governo do Vargas, né? Nós temos a criação do Ministério da Saúde, o Ministério da Educação. O Vargas teve um papel fundamental na estruturação do ensino primário e mesmo do ensino superior no Brasil. Vamos falar sobre isso daqui a pouco, né? É ele que vai tornar o ensino primário, uma prerrogativa do Estado, né? O Estado que vai basicamente organizar o ensino público no país de forma mais aberta, de forma mais democrática. E a gente também começa a observar, obviamente, o Ministério do Trabalho, que tem papel fundamental, né? Até porque uma outra classe que vai estar ali por detrás de Vargas, o apoiando quase que de forma incondicional, é a classe operária, a classe fabril. Lembrando que a classe fabril, que era escorraçada, violentada lá pelas oligarquias durante a República Velha, durante a era Vargas será abraçado por Vargas. Vargas vai conseguir construir a imagem, a gente vai ver que muito bem pensada e planejada, de pai dos pobres, né? A ideia de um representante do povo que efetivamente pensava e agia em prol do povo. A gente vai ver que isso não é por acaso e que Vargas tinha alguns interesses por detrás disso. A gente também começa a observar substituições de importações na economia. Isso é uma informação importante, galera, porque toda vez que na história do Brasil esse processo aconteceu de forma mais profunda, houve um crescimento econômico. Substituição de importações no Brasil e na era Vargas vão ser principalmente fundamentadas na ideia do protecionismo. Vargas é caracterizado por adotar medidas mais protecionistas, uma política extremamente nacionalista. Então grava isso no teu coração. No entanto, tudo parecia muito bem, tudo parecia funcionar, só que lá em São Paulo, a nomeação de interventores que não eram oriundos de São Paulo, que eram militares, causa uma grande indignação. Na verdade, os paulistas estavam fulos da vida porque haviam sido afastados do poder. Queriam retomar. E para isso organizam lá em São Paulo um movimento que, como o próprio nome vai falar, como o próprio nome diz, exigia a volta da normalidade constitucional. O nome desse movimento é Revolução Constitucionalista de 1932. A Revolução Constitucionalista de São Paulo é, na verdade, tem na verdade, por objetivo a tentativa de retomada da hegemonia paulista na política nacional.
Repetindo para ficar mais claro, o objetivo dos paulistas com esse movimento era deslegitimar a Revolução de 30 e o governo de Vargas e, novamente, fazer com que São Paulo tivesse um papel hegemônico dentro desse processo. A Revolução Constitucionalista em São Paulo exigia que a Constituição fosse colocada em prática. Agora vem um OBS importante para você gravar no seu coração. Se a Constituição foi anulada, você com certeza, você que está aqui acompanhando o nosso projeto, você que está aqui sempre imbuído do conhecimento, está se perguntando, pô, professor, mas quando não tem Constituição, como é que o poder político, como é que o poder executivo governa? Através daquilo que a gente chama de decretos-leis. Ou seja, não se passa pela discussão no Congresso, não há votação, simplesmente o decreto, aquela lei, o decreto baixado ali pelo Poder Executivo passa a ter valor de lei incondicionalmente. Ou seja, isso ainda dá mais poder ao Poder Executivo. E aí os paulistas, lá em 32, estão ali reivindicando, estão criticando, né, esse autoritarismo, ditadura, como os próprios paulistas diziam do que se tratava o governo do Vargas. Resultado, a gente vai perceber que, dentre aqueles que estavam envolvidos na Revolução Constitucionalista, falaremos sobre um sujeito muito importante, um paulista, jornalista chamado Plínio Salgado. Ele vai, inclusive, tornar esse discurso, né, cada vez mais autoritário, cada vez mais alinhado ao pensamento fascista, que começa a crescer lá na Europa com força cada vez maior. E lá em São Paulo, durante um dos enfrentamentos entre as forças getulistas e os constitucionalistas, 4 estudantes vão ser mortos, né? O Martins, o Miragraia, o Drauzio Camargo. E aí, a morte desses estudantes paulistas vão gerar lá em São Paulo o desenvolvimento de um movimento que vai ficar conhecido como movimento MMDC, que vai ser ali uma espécie de invólucro, uma espécie de símbolo do movimento paulista. As forças getulistas são extremamente violentas dentro desse processo e a Revolução Constitucionalista acaba sendo desmembrada, acaba sendo desbaratada. Mas eu sempre digo uma coisa em relação à Revolução Constitucionalista de 32. Ela perdeu, mas o seu objetivo, no final das contas, acabou sendo alcançado. Vargas se viu pressionado por conta dos reclames dos paulistas com relação à falta de uma Constituição que legitimasse o poder de Vargas, o seu próprio poder. Diante disso, ele convoca uma Assembleia Constituinte e a gente vai ter no ano de 1934 uma nova Constituição. Lembrando, e sempre é importante a gente, né, colocar isso aqui para vocês guardarem no coração, né? O grande número de constituições que o Brasil tem ao longo da sua história são uma característica da instabilidade política no país. Se a gente pega o exemplo de outras democracias liberais pelo mundo, e aqui mesmo na América, por exemplo, os Estados Unidos, que teve apenas uma Constituição ao longo da sua história, isso mostra que os processos políticos no Brasil são muito instáveis e as mudanças são muito rápidas, são muito dinâmicas. A gente percebe, então, que em 1934, essa nova Constituição, inclusive apontada desde a época como uma Constituição bastante aberta, bastante liberal, vai ser apontada como Vargas como uma demonstração de que ele estava aberto ao jogo político. Aberto, mas nem tanto, né? A gente vai perceber que essa Constituição traz algumas coisas importantes. Primeiro, a consolidação do voto feminino. Segundo, a divisão dos 3 poderes e a autonomia e a interdependência, lá do Montesquieu, né, da interdependência, dos pesos e contrapesos, executivo, legislativo e judiciário, tendo a sua autonomia, a garantia dos direitos individuais, liberdade sindical e leis trabalhistas. A gente vai ver que o primeiro conjunto de leis trabalhistas é incorporado à Constituição agora. E a gente percebe que, diante disso, nós começamos a observar enfrentamentos ideológicos mais fortes. E aí, para a gente fechar esse primeiro momento, para você guardar no seu coração, é importante você lembrar que, por mais democrática que tenha sido essa Constituição, Vargas foi eleito indiretamente, ou seja, um colégio eleitoral, formado obviamente por seus correligionários, vão garantir a sua vitória eleitoral e a continuidade do seu governo. Com a Constituição de 1934, ao invés do processo político no Brasil
se amenizar, se pacificar, ao contrário. Até por conta do próprio contexto internacional, de ascensão das ideias radicais de extrema-direita, o nazifascismo na Europa e a consolidação da vitória socialista na União Soviética, a adoção das medidas, né, dos chamados planos quinquenais pelo Joseph Stalin. Importante a gente abrir esse parênteses aqui, né? Se o mundo capitalista foi afetado pela crise de 29, a União Soviética, sob égide de Joseph Stalin, não foi atingida, o que gerou um fortalecimento do pensamento socialista também. A gente vai observar que no Brasil, a gente vai perceber a reverberação, o reflexo dessa disputa ideológica que passava o contexto internacional. Diante disso, a gente vai ver o surgimento de duas alas partidárias, cada qual ligado a uma ideologia diferente. De um lado, nós temos a criação da Aliança Nacional Libertadora, criada ali por volta de 1933. A Aliança Nacional Libertadora era um conjunto de indivíduos, de pessoas, de grupos políticos que eram, de certa forma, críticas ao governo do Vargas. Então nós tínhamos desde de uma social-democracia até uma esquerda mais radical. Mas a gente pode afirmar que a organização da ANL ficou a cargo do PCB, do Partido Comunista Brasileiro. Lembrando que o PCB foi criado ainda na década de 20 aqui no Brasil, dentro do processo ainda da República Velha, e que ganhou força, bastante força ali, principalmente a partir da crise de 29, quando o movimento operário, o movimento sindical no Brasil, ganhou mais força e mais adeptos. Diante disso, a ANL vai ter como principal líder aquele que era figura, efetivamente, o grande representante do PCB aqui no Brasil, Luiz Carlos Prestes, o chamado Cavaleiro da Esperança, que era visto como um grande subversivo, um indivíduo que estava sempre ligado, né, desde a década de 20, lembrando que ele era oriundo do movimento tenentista, né? O nosso amigo Luiz Carlos Prestes, inclusive a coluna Prestes, que a gente já estudou aqui, e a gente percebe que dentro desse contexto, o Luiz Carlos Prestes, ele cada vez mais radicalizou o seu discurso, ao ponto de se converter ao pensamento socialista e se tornar a principal liderança do Partido Comunista Brasileiro. Por outro lado, a gente tem o Plínio Salgado, que eu acabei de mencionar, oriundo da Revolução Constitucionalista, mas que tinha um discurso mais radical do que aqueles que estavam por detrás da Revolução Constitucionalista, que vai lançar no próprio ano de 1932 o chamado Manifesto de Outubro, né? Deus, Pátria e Família era o lema lá dos integralistas. Ele vai fundar um partido que, inclusive, ali na década de 30 vai ter um número bastante expressivo de membros, chamado de Ação Integralista Brasileira. Então a gente tem a ANL mais vinculada à esquerda, e nós temos a AIB, a Ação Integralista Brasileira, mais vinculada ao pensamento de extrema-direita, inclusive copiando de forma assim, né, nem um pouco, sem o copyright, né, copiando de forma integral as ações, as palavras lá dos fascistas e dos nazistas. A rapaziada da AIB se vestia de verde, né, as camisas verdes, tinha um grito que era Anauê, o salve em Tupi-Guarani, o símbolo da sua bandeira, o Sigma, fazendo alusões lá às iniciativas dos nazifascistas, tanto na Itália quanto na Alemanha. O que a gente percebe é que esse acirramento ideológico vai levar o Partido Comunista Brasileiro, orientado ali pela Terceira Internacional Comunista, Comiterm, de impedir o avanço das ideias de extrema-direita pelo mundo. Diante disso, o PCB e parte da ANL vão organizar uma tentativa extremamente mal sucedida, até porque foi muito mal organizada, de tomada de poder e de instauração de um golpe comunista no Brasil, de um movimento, de uma revolução de caráter comunista, que vai ficar conhecida, né, vai ser nomeada pelos varguistas de Intentona Comunista. Na verdade, a intentona comunista, os próprios comunistas chamavam de Revolução Vermelha, né? Essa alusão ao Partido Comunista, essa inserção das ideias da União Soviética. Só que o movimento que deveria acontecer, que na verdade, que teve início ali no final de novembro de 1935, né? Começa lá no Rio Grande do Norte, depois se espalha para Recife, em Pernambuco, chegando ao Rio de Janeiro, entre o dia 23 e 27 de novembro. Esse movimento que começa nos quartéis dessas cidades, mas que não consegue lograr êxito, principalmente por falta de apoio popular.
Inclusive, a grande, né, consequência da intentona comunista é que a mulher de Luiz Carlos Prestes, né, a Olga Benário, uma alemã de origem judia, ela acaba sendo presa junto com as outras lideranças por detrás do movimento. Luiz Carlos Prestes também será preso e Olga Benário vai ser enviada para a Alemanha, quase um presente de Vargas a Hitler. Olha que parada bizarra. O que a gente percebe então é que a própria Olga acaba sendo morta lá nos campos de concentração e Luiz Carlos Prestes vai ficar preso anos. Só mais à frente vai ser, né, solto pelo próprio Vargas e mais bizarro de tudo isso é que o próprio Prestes vai continuar a fazer campanha pró-Vargas, mas a gente vai entender isso melhor. Só que a cereja do bolo desse momento é o processo eleitoral se aproximava. A intentona comunista acabou servindo de desculpa ou servindo de argumento para aqueles políticos mais próximos de Vargas e mesmo para a ação integralista brasileira que tentava se aproximar de Vargas, mas principalmente se aproximar do poder, de manter, de organizar, de planejar uma manutenção de Vargas no poder. Resultado, os integralistas e um integralista especial chamado Olímpio Mourão Filho organiza ali, né, desenvolve o que ele sempre defendeu que era apenas, né, um jogo intelectual, que era apenas um exercício intelectual, vai ficar conhecido como o Plano Cohen. O Plano Cohen seria um grande e mirabolante plano dos comunistas no Brasil para assassinar as principais lideranças políticas, incluindo o próprio Vargas, e instituir no Brasil um processo revolucionário vermelho. O Plano Cohen, se é sabido ou não que Vargas, né, deliberadamente, né, sabia que era uma invenção, o fato é que o Plano Cohen caiu nas mãos do Vargas como uma luva, porque era tudo que ele desejava, uma desculpa para permanecer no poder. Os integralistas acreditavam que com essa medida se aproximariam muito mais de Vargas e teriam a garantia, inclusive, de alguns ministérios estratégicos, como, por exemplo, o Ministério da Educação. Resultado de tudo isso, Vargas vai até a rádio, faz um grande pronunciamento, né, falando sobre os perigos do Plano Cohen e mais ainda sobre a importância da permanência dele no poder para garantir a normalidade política. Os internacionalistas, como eram chamados comunistas, desejavam expropriar as riquezas do Brasil. E ele, como garantidor do nosso nacionalismo e da nossa pátria, permaneceria no poder a fim de garantir que a nossa nação permanecesse, né, efetivamente nas mãos dos brasileiros. O discurso dá até vontade de chorar, não é verdade? Fato é que Vargas consegue com isso e com o apoio ali principalmente dos militares, entre eles Eurico Gaspar Dutra, daqui a pouco presidente do Brasil, então ministro da Guerra, a gente vai observar que Vargas então institui o que vai ficar conhecido como o Estado Novo. De 1937 a 1945, nós temos então a última fase da era Vargas. Quer dizer, essa última primeira fase, né? Então a gente tem essa divisão em três partes e a última fase chama-se o Estado Novo, que é geralmente o tema mais cobrado, é um período mais cobrado, porque foi o período mais autoritário, mais ditatorial de Vargas, onde Vargas efetivamente mais se aproximou, a gente pode afirmar isso, do modelo fascista. Mas cuidado, eu disse que houve uma aproximação. Se você escrever na tua prova, se você marcar na tua prova que o Estado Novo ou que o governo do Vargas é fascista, você vai estar cometendo um erro. A gente tem uma nomenclatura específica para esses governos, né, ditatoriais, autoritários aqui na América Latina na época, chamado de populismo. Hoje em dia até se tem alguma ressalva em relação a esse conceito. A gente chama o período do Vargas mesmo de varguismo, um governo próprio, com uma estrutura própria e com características próprias. Vargas então dá um golpe e olha que interessante, né? Como se já não havia sido planejado, o que a gente percebe que logo depois do golpe já tem uma Constituição pronta. Uma Constituição que, mais uma vez, na nossa história, não foi promulgada, mas sim outorgada. Uma Constituição com caráter fascista, influenciada, inclusive, pelos regimes fascistas europeus. Uma Constituição que vai ser chamada de Constituição Polaca, de 1937. Vargas dá o golpe, dizendo que permaneceria no poder para garantir a defesa dos interesses da nação. E logo a seguir a gente tem a divulgação, a outorgação, a outorga, né, imposição de uma nova Carta Constitucional. Essa Carta Constitucional apresenta algumas características importantes.
E é uma característica do próprio governo Vargas ao longo do tempo. É o famoso morde-a-sopra. Por quê? Ao mesmo tempo que a gente vai ter o fortalecimento do executivo, a gente vai ter mais uma vez Vargas dando sinais de que queria, no final das contas, auxiliar e ajudar a classe trabalhadora. Tanto é, e isso é uma informação importante, que as grandes medidas no campo econômico, no campo social, no campo trabalhista adotada pelo Vargas, justamente se concentram nessa última fase. Vários historiadores discutem do porquê isso. E a explicação que é mais aceita, aquela mais consolidada no campo da historiografia, é o fato de, como não há oposição nesse período, Vargas consegue efetivamente tomar todas as decisões. E aí vem uma informação importante. Esse período do Estado Novo é um período onde os partidos eles são dissolvidos. O PCB é colocado na ilegalidade, esses outros grupos partidários são dissolvidos. E aí vem uma informação importante. Quem ficou chateadão com isso tudo foi a AIB, a Ação Integralista Brasileira, que acreditava que depois do Estado Novo teria a nomeação de Plínio Salgado para algum cargo importante, para algum ministério importante, coisa que não acontece. Até por conta da dissolução partidária, a AIB é bastante prejudicada. Quando não há nomeação para os cargos importantes dentro do Ministério do Estado Novo, os integralistas falam, então você verá, Varguinhas, nós nos vingaremos, você verá. E eles organizam em 1938 o que vai ficar conhecido como a Intentona Integralista. Uma tentativa ali, principalmente dos marinheiros, onde o integralismo se fazia muito forte, de tomar o poder. Umas poucas cabeças que tentam avançar sobre a sede do governo federal e que são enxotados pela própria família do Vargas. Acho que a Intentona falhou na sua tentativa. Então o que a gente percebe é que dentro desse contexto, Vargas vai fortalecendo ainda mais a sua capacidade de controle e vai criando uma série de instrumentos para garantir, ao mesmo tempo, a obediência da classe trabalhadora e, por outro lado, o reforço, o fortalecimento do seu poder. A gente não pode, então, esquecer de uma instituição criada na época, chamado de Departamento de Imprensa e Propaganda, a DIP. O DIP tinha um papel fundamental, censurar tudo aquilo que era desfavorável ao governo, que, de certa forma, fazia uma crítica ao governo e, principalmente, executar um culto ao líder, que é uma característica importante desses governos autoritários, né? A criação da figura ali do chefe de Estado, a ideia do paternalismo que Vargas contribui muito. Se a nossa história política é muito forjada nessa ideia do paternalismo, Vargas tem um papel muito importante dentro desse processo. A ideia do vulto do pai dos pobres ganha ainda mais força nesse período. É desse momento que é criado vários meios de Vargas para fazer a propaganda, como o maravilhoso A Hora do Brasil, né? Que tinha inclusive como o apresentador o ministro do Trabalho, o Alexandre Marcondes, que falava diretamente ao povo, né? Se dirigia diretamente, e o próprio Vargas, que vocês sabem muito bem, é só você pesquisar o discurso de Vargas, que começa sempre com trabalhadores do Brasil, com aquele sotaque gaúcho maravilhoso. Outro instrumento criado pelo Vargas para reorganizar a burocracia, chamado de DASP, Departamento Administrativo de Serviço Público. Se hoje você está aí sentado, vendo essa aula, para justamente garantir a sua aprovação num concurso, isso se deve a Vargas. Vargas tinha uma intenção ao estabelecer o concurso público, era garantir o acesso de pessoas mais bem preparadas, das pessoas mais bem qualificadas para os cargos públicos no Brasil. Só que o DASP, que visava acabar com a ideia do clientelismo, da troca de favores, não resolveu muito bem a questão, né? Vai só na repartição pública para você ver como é uma escolha errada, né? Você sempre vai sair de lá, geralmente, bastante chateado e, geralmente, sem conseguir resolver a sua questão. Além do mais, o nosso amigo Vargas foi responsável, em 1943, pelo estabelecimento da chamada CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, que justamente era um apanhado de todas as leis criadas pelo Vargas ao longo de todo esse período, num conjunto de garantias e direitos à classe trabalhadora, como férias remuneradas, jornadas de trabalho limitadas, na proibição do trabalho infantil, entre outras coisas. Cuidado!
Dentre dessas leis, não está o 13º. Cuidado, porque isso às vezes é repetido de forma errada. O 13º vai ser criado mais à frente, lá pelo João Goulart, a gente vai falar sobre isso. E Vargas também foi responsável pela criação do chamado imposto sindical, galera. Qual era o objetivo do imposto sindical? O objetivo de Vargas com o imposto sindical era garantir que todos os sindicatos fossem subservientes, fossem obedientes às ações do Estado. Todos os sindicatos que não estivessem associados, que não pagassem os impostos sindicais, não tinham direitos a regalias. No final das contas, isso acabou gerando o surgimento de uma figura que era ali o chefe sindical ou porta-voz sindical, que não representava os interesses da classe trabalhadora, mas sim representava os interesses do Estado, chamado de pelego, o peleguismo. Percebam que dentro desse momento, como Vargas tem um grande controle sobre a estrutura estatal, como ele tem um grande controle sobre a estrutura política do país, fica muito fácil dele conseguir movimentar as peças de acordo com o seu próprio interesse. E um grande interesse do Vargas é justamente a efetivação, o desenvolvimento da industrialização no país. E é dessa época que a gente começa a perceber de forma mais aguda, de forma mais forte, o processo da industrialização. A chamada indústria pesada, a indústria de base, que como o próprio nome diz, e você estuda também em geografia, é justamente a sedimentação do processo da industrialização. É dessa época a criação da Companhia do Vale do Rio Doce, é dessa época a criação da Siderúrgica Nacional, da Companhia Siderúrgica Nacional, é dessa época aí do Estado Novo a criação da fábrica de motores, Vargas já pensando, já visualizando a importância, né, da questão do transporte. É dessa época a criação da fábrica de álcools, né, pensando já na questão energética também. Ou seja, a gente percebe que Vargas, com a falta de qualquer tipo de contrariedade, como não havia oposição, ele consegue colocar em xeque esse processo político e econômico de forma mais profunda. A grande pergunta que a gente tem que fazer é: se tudo estava dando certo, por que então que Vargas vai acabar sendo deposto? Por que ele vai ser retirado do poder? Porque a partir de 1939, o mundo é varrido por um movimento, por uma nova guerra chamada de Segunda Guerra Mundial, que vai colocar em xeque o poder político de Vargas. Por quê? Porque, como eu comecei falando aqui no início sobre o Estado Novo, esse foi o período onde Vargas mais se aproximou do fascismo. E a Segunda Guerra Mundial colocou efetivamente em dois lados opostos aqueles regimes políticos mais autoritários e ditatoriais e do outro regimes políticos mais liberais, mais democráticos. Se a gente for pensar da forma lógica, ou lógica levaria Vargas a apoiar os regimes mais autoritários, como por exemplo a Alemanha, como por exemplo a Itália. Vargas inclusive tinha negócios muito fortes com a Alemanha nazista. Isso é importante de mencionar. Quem não ficou muito interessado e muito feliz com essa história toda, dessa aproximação do maior país da América Latina com os regimes de extrema-direita, foi os Estados Unidos, resultando numa aproximação norte-americana do Brasil e, obviamente, como é que os Estados Unidos faz da melhor forma possível, né? Comprando o apoio. Primeiro a gente tem o estabelecimento lá da chamada política da boa vizinhança, onde os Estados Unidos se aproximam dos países da América Latina através das trocas culturais. É dessa época que a indústria norte-americana passa a ser uma indústria de aproximação e principalmente uma apropriação cultural, né? O imperialismo cultural norte-americano começa a se fazer presente através dessa política da boa vizinhança. Além dessa aproximação mais pacífica, em oposição à antiga política norte-americana do século XIX, chamada de política do grande porrete, violenta, intervencionista, essa política da boa vizinhança era baseada nessa troca, né? Trocas econômicas, e é nesse momento, já dentro do próprio governo, uma série de disputas entre os favoráveis ao apoio aos nazifascistas e aqueles favoráveis aos grupos mais liberais, democráticos, os aliados, é que a gente vai perceber o início do fim do Estado Novo. No final das contas, o Vargas, obviamente por conta dessa aproximação norte-americana e principalmente por conta de interesses econômicos, principalmente também sob influência do então ministro das Relações Exteriores, Oswaldo Aranha, apoiará os aliados.
Inclusive, nós vamos ter lá no norte, no nordeste do Brasil, na verdade, lá no Rio Grande do Norte, o que vai ficar conhecido como o trampolim da vitória norte-americana ou dos aliados, né? A construção de bases navais, né? A permissão das bases navais norte-americanas lá no Rio Grande do Norte para facilitar os ataques, né, da aeronáutica norte-americana no norte da África, principalmente. Então isso fez com que Vargas, no final das contas, né, fosse levado a apoiar os aliados, obviamente, sob a chancela dos Estados Unidos. O que não pegou muito bem aqui no Brasil, né? Primeiro por uma questão importante lembrar. Ninguém achava que o Brasil participaria diretamente dos conflitos lá na Europa, né, por decorrência da Segunda Guerra Mundial. Achavam que se tratava-se muito mais de um apoio político e só. No entanto, o ataque de navios a navios brasileiros pela marinha alemã, pelos submarinos alemães nazistas, levaram o país a declarar guerra diretamente ao eixo, né, Alemanha, Itália e Japão, e ao envio de tropas, né, os pracinhas, a FEB e a FAB foram enviados lá para a Itália, inclusive com vitórias importantes lá em Monte Castelo, em Montese, na Itália, já no ano de 1945, no último ano da guerra. Só que essas contradições do apoio de Vargas, as contradições políticas internas, levaram a uma degradação do próprio poder de Vargas. Aqui no país, vários grupos começam a se colocar em oposição ao governo do Vargas, começam a incitar o processo eleitoral, a abertura democrática. Vargas, extremamente pressionado, vai adotando medidas que apontam para uma abertura. Dentre elas, a permissão do estabelecimento de partidos políticos. É dessa época o surgimento de alguns partidos importantes, que falaremos daqui a pouco, como por exemplo a UDN, né, a União Democrática Nacional, como por exemplo o surgimento de um partido ligado diretamente ao Vargas, ao PTB, e o surgimento de outras siglas, como por exemplo a SD, e outras siglas que começam a surgir nesse momento. Diante disso, a gente percebe que a pressão sobre Vargas era muito forte. Vargas, inclusive, dá o ultimato dizendo que no final de 45 convocaria novas eleições. Inclusive, já ficou estabelecido que em dezembro de 45 teriam novas eleições para todos os cargos eletivos no país. Aí a pergunta que você deve estar se fazendo é, se Vargas estava ali conseguindo controlar esse processo político, por mais que os escritores brasileiros tenham escrito manifesto contrários a ele, por mais que os advogados tivessem ali também cunhado um documento exigindo a democratização, por que Vargas não conseguiu transitar, por que ele não conseguiu terminar o governo, não conseguiu terminar o Estado Novo? Porque algumas manifestações começaram a eclodir pelo Brasil, e principalmente no Rio de Janeiro, que até então era a capital federal. Vargas, insatisfeito, nomeia como chefe da polícia do Distrito Federal do Rio de Janeiro o seu irmão, Benjamin Vargas. Isso foi tido pela oposição a Vargas como uma tentativa do mesmo de permanecer no poder. Ou seja, acreditavam que Vargas estava organizando um novo golpe para continuar no poder. Extremamente pressionado, extremamente enfraquecido politicamente nesse momento, Vargas acaba tendo que sair do poder. Inclusive, seus próprios correligionários indicavam que era a melhor medida a ser tomada para garantir a pacificação do país. Vargas vai sair do poder, vai voltar para o Rio Grande do Sul, sem que, com antes, no Brasil se proliferasse uma série de manifestações exigindo ou pedindo a manutenção de Vargas no poder, um movimento que vai ficar conhecido como o queremista. No entanto, Vargas acaba saindo, mas o seu vulto vai continuar na política nacional. A gente vai perceber, inclusive, que o primeiro presidente eleito depois do Vargas só conseguirá alcançar esse objetivo justamente pelo apoio do próprio Vargas, o seu então ministro, né, o Eurico Gaspar Dutra, um militar, um general do exército, sisudo, sem muito tato político, mas que vai conseguir alcançar o poder justamente por conta do apoio do Vargas. Fechamos então esse período do Estado Novo, fechamos então essa primeira fase da Era Vargas, e agora a gente caminha para um novo período
chamado de República Liberal Populista. Cuidado, calma, no teu livro didático, na tua apostila, essa nomenclatura ela difere. Em alguns aparece como República Liberal, em alguns aparece como República Populista, em alguns aparece como República Democrática, mas esse período que vai de 45, mais especificamente de 46 até 64, esse período é um período marcado pelas transições democráticas. Os presidentes são eleitos, né? A gente tem um processo eleitoral. Por mais que a maioria dos presidentes do período não irão conseguir terminar o seu mandato, pelo menos eles foram eleitos de forma democrática. Por isso que se utiliza essa nomenclatura. Então vamos cair dentro, que é o que interessa. O primeiro deles, acabei de falar, o general Eurico Gaspar Dutra, que vai governar de 1946 a 1951. O que a gente vai perceber é que, assim que Dutra for eleito, a primeira coisa que a gente vai observar é a anulação da Constituição outorgada de 37, a Constituição polaca, obviamente porque era uma Constituição extremamente autoritária e que não estava alinhada aos interesses dos grupos opositores ao Vargas. Por isso, e até por isso, em 1946 a gente vai ter uma nova Constituição. Uma nova Constituição que, na verdade, se assemelhava muito à Constituição de 1934. Então, percebam que, num breve período de tempo, o Brasil teve 3 Constituições, 34, 37 e agora 1946. Mais uma vez, o equilíbrio entre os poderes é garantido. A gente vai ter o estabelecimento da Comissão Parlamentar de Inquérito, inclusive, nessa Constituição de 1946. A gente vai ter, por exemplo, o estabelecimento da convocação compulsória dos ministros em tempos de crise, né, para acabar um pouco com essa ideia de superministros, que era muito comum no período da Era Vargas. Ou seja, uma nova forma, uma nova concepção política mais aberta, mais democrática. Além do mais, do ponto de vista econômico, a gente vai ter uma mudança importante da Era Vargas para o período do Dutra. Se a Era Vargas foi calcada, foi baseada num preceito lá do nacionalismo, né, de medidas mais protecionistas, do não entreguismo, a gente vai observar que Dutra ele vai estar muito mais alinhado aos interesses internacionais. Não à toa, isso pode aparecer na tua prova, o governo do Dutra, do ponto de vista econômico, ele é denominado de governo entreguista. Por quê? As tarifas alfandegárias serão abaixadas, a gente vai ver uma facilitação, uma facilidade para o capital estrangeiro se instituir no Brasil. E isso vai levar, infelizmente, à evasão de divisas. O Brasil, que durante o Estado Novo, e principalmente durante a Segunda Guerra Mundial, observou ali um processo de grande acumulação de reservas de dólar por conta da crise que, né, assolou os países mais industrializados envolvidos na guerra, a gente vai observar que essa reserva ela vai se evadir por conta das medidas adotadas pelo Dutra. E isso por quê? Porque, como está escrito aqui embaixo, o governo do Dutra vai tomar uma posição extremamente alinhada aos interesses norte-americanos. Alinhada a tal ponto que Dutra vai romper com os países do bloco socialista. A União Soviética vai cortar relações com a China. Ou seja, a gente vai observar que, efetivamente, nesse momento, a gente tem um alinhamento do Dutra muito mais dentro do contexto já da Guerra Fria, é importante ressaltar isso, dentro de um alinhamento muito mais pró-Estados Unidos. Além do mais, a gente vai ter como medida importante o fechamento do PCB como consequência desse alinhamento aos Estados Unidos, até porque não faz sentido, né? Se o novo governo tem essa aproximação, tem esse alinhamento com os Estados Unidos, não faz sentido manter aberto uma instituição política que representa os interesses do bloco comunista, do bloco socialista. Por fim, para equilibrar a economia brasileira, em 1948, é lançado um grande plano, um plano mirabolante, chamado de Plano Salt, que na verdade era a sigla do que o governo Dutra e os seus economistas apontavam como áreas estratégicas de desenvolvimento: saúde, alimentação, transporte e energia. Seriam esses pilares de investimento que, na visão do Dutra, trariam a estabilidade e o equilíbrio econômico. No entanto, um plano dessas dimensões exigia por parte do governo grandes investimentos, que era justamente aquilo que o governo estava perdendo nesse momento. Tanto é que o Plano Salt resultou num grande fracasso, né? O que a gente lembra de grande consequência do Plano Salt
foi o asfaltamento da rodovia Rio-São Paulo, que não à toa passou a receber o nome do então presidente, o Eurico Gaspar Dutra. A gente percebe então que esse período já é um período onde o Brasil começa a sentir os efeitos dessa instabilidade, dessa abertura. E vamos lá, vamos guardar essa informação no teu coração. Essa instabilidade ela é crescente, até que na década de 60 ela vai se tornar insuportável. Mas vamos guardar a informação, porque o Brasil ainda vai passar por períodos de estabilidade e de instabilidade. Fechamos então o governo do Dutra. Quem vem a seguir? Ele, mais uma vez, ele está de volta. Getúlio Vargas volta a concorrer à presidência. Lembrando que o Dutra só foi eleito por conta do apoio de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas que foi eleito, inclusive, já nesse primeiro mandato como senador e vai voltar agora, mais velho, com um olhar mais carismático. Varguinhas, paz e amor, né? Varguinhas que estava querendo ser eleito finalmente, democraticamente, à presidência e que jurou de pé junto que ia adotar e que ia garantir a normalidade democrática do país. Ele é eleito em 1951, mas não vai terminar o mandato. Dutra termina. Vargas vai ser o primeiro a não terminar. Ah, mas morreu porque ele era velhinho. Inclusive, o slogan da campanha do Vargas, a musiquinha era coloca o retrato do velho outra vez. Coloca o retrato do velho outra vez. Finalmente, Vargas é eleito democraticamente e com uma ampla maioria. A questão é que o Vargas, ao longo desse governo, vai perdendo muita popularidade. Quando ele cometeu o suicídio daqui a pouco, já deu spoiler, quando ele cometeu o suicídio, os níveis de popularidade dele já estavam muito baixos. Só que com o suicídio, como acontece muitas das vezes com figuras políticas, né, a visão negativa sobre aquele determinado personagem é esquecida e se ressalta muito a questão positiva. É o que vai acontecer com Vargas. O que o Vargas adota desse governo? Muitas medidas que já tomadas anteriormente. Mais uma vez, o forte populismo, dessa época, principalmente os grandes desfiles lá para a classe trabalhadora. Inclusive, lá no último governo, a gente vai ter já o aparecimento, nesse momento aqui, na verdade, de Luiz Carlos Prestes, inclusive Luiz Carlos Prestes, que foi solto, depois foi preso, depois foi embora, depois foi exilado, uma figura bastante contraditória. É dessa época a criação de uma instituição muito importante, a Petrobras. E Vargas, apesar de não ter criado, tá, eu coloquei ali a Eletrobras, ele dá os primeiros passos para a elaboração da Eletrobras, que vai ser consolidada lá com o João Goulart. João Goulart, futuro presidente do Brasil, que era, à época do governo do Vargas, ministro do Trabalho. João Goulart, inclusive, adota uma medida que levará à sua demissão. João Goulart, ele propõe o aumento de 100% no salário mínimo dos trabalhadores. Saudades, Jango, né, do aumento de 100% do salário mínimo. A burguesia industrial brasileira ficou, você sabe como, né, daquele jeito. E Vargas, extremamente pressionado, inclusive vai ter que demitir o seu ministro do Trabalho. É a partir daí, inclusive, meus amigos, que começa a se criar o vulto em torno de João Goulart como sendo um comuna, um vermelho, alinhado aos interesses dos soviéticos, dos chineses, seja lá qual for. Fato é que o João Goulart sai do governo, só que Getúlio Vargas começa a enfrentar cada vez mais uma oposição. O forte nacionalismo do ponto de vista econômico, em oposição ao integrismo de Dutra, era muito mal visto, principalmente pelo grupo partidário mais alinhado aos interesses internacionais, a União Democrática Nacional, que à época tinha como grande representante um jornalista que também foi responsável durante o Estado Novo pelo início da crise. Ele fez lá uma entrevista com um ministro que fez duras críticas ao governo do Vargas numa época de censura muito forte e mais uma vez ele retorna como sendo o grande oponente de Vargas. Quem é ele? Carlos Lacerda. O problema não é o Carlos Lacerda ser um opositor ao Vargas. O problema é que em agosto de 1954 tentam matá-lo lá na Rua Toneleiros, né, o atentado da Rua Toneleiros, quando o Carlos Lacerda estava chegando em casa, junto lá com o seu segurança, o Major Rubem Vaz, ele sofre uma tentativa de assassinato. E aí o que acontece? Acontece que ele sobrevive,
recebe um tiro no pé, inclusive as más línguas dizem que foi ele que se deu o próprio tiro. Até aí, né, a gente pode ficar no campo da discussão, da divagação, mas até onde se sabe ele recebeu o tiro no pé e não foi ele que deu. Estou trazendo só esse momento de discussão aqui para deixar essa aula um pouco mais misteriosa, deixar essa aula um pouco mais chamativa. Mas o Rubem Vaz, que era o seu segurança, acaba sendo morto. As investigações concluíram que um dos envolvidos nessa tentativa, um rapaz chamado Gregório Fortunato. Você está do outro lado da tela se questionando, maneiro, show, mas quem foi essa pessoa? Gregório Fortunato era chefe da segurança, da guarda pessoal do Vargas. Não pegou muito nice, não ficou muito legal para o Vargas. E aí a pressão que já estava grande sobre o Vargas ficou impossível. Carlos Lacerda ia diretamente à rádio para fazer, né, críticas abertas, para dizer que Vargas era um ditador, que aquilo era só um sinal de que ele desejava mais uma vez tomar o poder para si, governar sozinho, acabar com a estrutura democrática do país. Extremamente pressionado, isolado politicamente e com a economia ali numa instabilidade forte, levam Vargas a sair da vida e entrar para a história, como está no documento encontrado próximo ao seu corpo. Vargas dá um tiro no próprio peito e deixa um documento que vai ficar conhecido como Carta-Testamento, no qual ele expõe as mazelas e os perigos pelos quais ele passava e que depois de entregar toda a sua vida ao país, né, as figuras obscuras da nossa política desejavam acabar com tudo aquilo que foi construído. O dia seguinte à morte de Vargas foi de uma comoção, onde as ruas foram tomadas e as mulheres choravam como se tivessem perdido um ente muito próximo. Porque efetivamente Vargas, através da rádio, criou laços que até então os políticos, representantes do povo e principalmente os presidentes não haviam conseguido criar. Ele utilizou o jornal, utilizou a rádio como um veículo de aproximação e a sua morte, o seu suicídio, de forma tão emblemática e simbólica, inclusive levou um atraso porque alguns militares que estavam ali junto da UDN já desejavam que com a saída de Vargas, por conta desse aumento, desse perigo comunista que rondava o país, talvez fosse necessária uma intervenção militar mais efetiva para garantir a estabilidade democrática. O suicídio de Vargas jogou os planos de parte dos militares e da UDN por água abaixo. Só que, da morte de Vargas até a ascensão do próximo presidente, Juscelino Kubitschek, nós vamos ter ali um momento político bastante instável, inclusive com um golpe militar para garantir a chegada de JK ao poder, chamado de golpe preventivo. Vamos entender. Quando Vargas morre, quem assume o seu lugar é o seu vice-presidente, Café Filho. Pressionado, extremamente pressionado, Café Filho renuncia, alegando questões de saúde, né? O famoso peidou na farofa. Depois de Café Filho, assume em seu lugar Carlos Luz, que à época era presidente da Câmara. Carlos Luz, que era ligado ao UDN e que, junto com os outros udenistas, tentaram dar um golpe. Nesse momento, aparece a figura do então general que vai garantir ali o golpe preventivo, Marechal Lott. Marechal Lott dá um golpe para dizer que a política democrática e que a estabilidade democrática não seria atingida por maus interesses. Carlos Luz é então retirado e assume seu lugar Nereu Ramos, que vai ali basicamente organizar, o presidente do Senado, que vai organizar basicamente o processo eleitoral, que vai ser vencido por JK. Só que o JK não vence com ampla maioria, e parte dos militares disse, ele só assume se for com ampla maioria. Ele não consegue essa garantia, não consegue essa vitória maciça, mas consegue ganhar ali o apoio dos militares ao oferecer a esses militares, assim que assume, cargos específicos e estratégicos dentro do seu ministério. Sendo assim, o Juscelino Kubitschek consegue então assumir a presidência e vai ser mais um desses presidentes do período que vai conseguir terminar o seu mandato.
tal como Vargas, um herdeiro político de Vargas, o nosso amigo Juscelino Kubitschek vai colocar em prática um projeto também populista, cujo símbolo principal, já durante a sua campanha eleitoral, era um ambicioso plano econômico chamado de Plano de Metas, exatamente 33 metas estabelecidas pelos seus economistas e por ele, para garantir o desenvolvimento econômico, o crescimento econômico, a estabilidade política do Brasil. A gente vai chamar essa política do plano de metas de nacional desenvolvimentismo. Gente, isso cai toda hora, em todos os lugares. Tem que guardar muito essa informação no teu coração. Como um plano ambicioso que era, o plano de metas exigia grandes investimentos. Qual foi então a proposta de Juscelino Kubitschek, de JK, para esse plano ambicioso? Um tripé de investimentos. Então a gente vai ter 3 formas distintas de investimento para garantir o desenvolvimento econômico do país. Percebe que nesse momento da história a gente está falando muito economia e é importante você guardar essas informações. No que se baseia esse tripé de investimentos? O investimento do próprio Estado, ou seja, o dinheiro público investido para garantir esse investimento. O capital privado nacional, ou seja, a própria burguesia brasileira, os industriais principalmente, injetando também o capital para garantir esse desenvolvimento. E o capital privado internacional, ou seja, o capital estrangeiro. Então a gente percebe que dentro dessa perspectiva econômica, o JK ele se distancia de Getúlio. Getúlio era fortemente nacionalista. Durante o governo ali de 51 a 54, inclusive, ele colocou limites muito fortes para o envio de remessa de lucros para o exterior. O JK já não, já tem uma outra pegada. E aí esse tripé econômico, ele vai propiciar esse desenvolvimento. No entanto, esse capital internacional ele vai ser obtido principalmente por meio de empréstimos internacionais. É importante a gente lembrar, a gente já estudou aí em História Geral, você já estudou, mas é importante a gente lembrar, que uma das atribuições dos Estados Unidos pós a Segunda Guerra Mundial, no contexto da Guerra Fria, foi a criação de um grande fundo, primeiro para a reconstrução dos países aliados aos Estados Unidos pós Segunda Guerra Mundial e depois um grande fundo para empréstimos de países aliados, né, ao bloco capitalista chamado de FMI, o Fundo Monetário Internacional. É através desses empréstimos que o Brasil vai conseguir também boa parte desse financiamento para esse desenvolvimento proposto pelo JK. O plano de metas, ele tem, dentro dessa perspectiva, um plano que seria o plano síntese. E o que seria o plano síntese do plano de metas? A construção de uma nova capital para o país. Uma capital que representasse essa modernidade ou essa modernização pelo qual JK propunha que o Brasil passasse. Se era possível construir uma cidade no mandato, era possível, de acordo com o JK, estabelecer as bases do desenvolvimento econômico. Foi então, desse momento, dessa forma, que foi planejada, através do urbanista Lúcio Costa e do grande arquiteto Oscar Niemeyer, a nova capital do Brasil, no coração do país, Brasília. Claro que vários objetivos estavam por detrás da construção dessa nova capital. Entre elas, facilitar uma coisa que até então era muito difícil no país, que é a integração territorial. O Brasil ainda tinha dificuldade de se comunicar. JK tinha a percepção de que estabelecer a capital do país no centro, no coração do país, facilitaria essa comunicação, essa integração. Não à toa, uma das suas obras mais importantes do período, a construção de uma rodovia chamada ligando Belém-Brasília, ou seja, ligando o norte do país à região mais central. Além disso, obviamente, havia também uma questão que era a questão da segurança. A capital do Brasil, até a construção de Brasília, era o Rio de Janeiro. E antes do Rio de Janeiro, Salvador, na Bahia, 2 capitais litorâneas. Dentro de uma perspectiva de guerra, por exemplo, não é muito interessante você ter a sua capital no litoral. E olha que nem sou eu que estou falando isso. José Bonifácio, já lá no século XIX, apontava para os perigos de uma capital litorânea. Além do mais, a gente tem essa ideia de permitir que a classe trabalhadora, principalmente oriunda do Nordeste, que foram os braços, o suor e o sangue de Brasília, tivessem também capacidade e condições de melhorar sua condição de vida. Os operários, que foram os construtores de Brasília, eram provenientes principalmente do Nordeste. Aproveito para abrir um parênteses. JK, por mais que tenha concentrado muito dos seus investimentos industriais nas principais cidades urbanas do país, como São Paulo, Rio de Janeiro, ali em algumas regiões de Minas Gerais,
A gente sabe que o JK, ele foi responsável também pelo aumento da desigualdade regional por conta desses investimentos, mas ele tentou até a criação, por exemplo, da SUDENE, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, criar políticas econômicas que permitissem o desenvolvimento do Nordeste. Os operários de Brasília, por exemplo, que viam na construção dessa nova capital também a construção de um sonho, no final das contas não tiveram condições de permanecer no que vai ser a capital burocrática do país. Vão construir ao redor de Brasília o que a gente conhece até hoje como cidades satélites. Infelizmente, cidades extremamente pobres, extremamente desprovidas, que são um reflexo dessa desigualdade deixada pelo nosso querido JK. Além do mais, nós temos como consequência desse afloramento, desse aquecimento econômico, o desenvolvimento do mercado interno. Só que, galera, como consequência de tudo isso, a gente vai ter o aumento da taxa de juros no país, a gente vai ter principalmente um grande aumento da dívida externa, a gente vai ter o aumento da desigualdade social e da desigualdade regional. Ou seja, no final das contas, o JK também vai deixar como herança a ideia de que eu tenho que fazer tudo no meu mandato e o próximo governante é que se vire. Na verdade, essa sempre foi uma característica dos políticos no país, mas com o JK isso ficou ainda mais forte. Não à toa, no final do seu mandato, no final do seu governo, ele estabelece a moratória, que é justamente a suspensão do pagamento da dívida externa brasileira. Devo não nego, né? Pago quando puder e o próximo que vier. Resultado, JK traz para cá, principalmente a chamada indústria automobilística, né? As grandes indústrias automobilísticas vêm para o país nessa época, que é o grande símbolo desse desenvolvimento, desse período de euforia econômica. Não à toa, e como a gente está trabalhando aqui, um tema importante, é dessa época o surgimento de um ritmo musical que era o símbolo desse país que se desenvolvia e crescia. A bossa nova, né? Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, diziam os versos da Garota de Ipanema. É dessa época que a gente vê a vitória em 1958 do Brasil, campeão da Copa do Mundo. A gente sabe que no nosso país venceu a Copa do Mundo, já é meio caminho certo para tudo dar certo. Então a gente percebe que o JK, o presidente bossa nova, sempre com o cabelo brilhando e um sorriso no rosto, era um símbolo desse país que estava se desenvolvendo, que estava crescendo, mas que estava deixando para trás uma grande dívida. Não à toa, quem vem a seguir como um presidente que fica apenas 7 meses no poder, eu gosto sempre de chamar de um dos políticos mais loucos da história do Brasil. Um político com ascensão meteórica, um político extremamente, eu gosto de dizer, sui generis, né? Um político bastante diferente, bastante singular, Jânio Quadros. Teve uma ascensão meteórica ali no estado de São Paulo, e que vai em 1961 com a mesma retórica populista, com o mesmo discurso, né, de JK, de Vargas, um discurso de apoio ao povo. Só que o Jânio Quadros chegou a exagerar com relação a isso, né? Ele jogava talco nos ombros para assemelhar, né, que com caspas, porque, segundo se diziam ali os seus mais próximos, para ele estar mais próximo do trabalhador brasileiro, andava sempre com as roupas desarrumadas, o cabelo desgrenhado, para criar a impressão de que ele vivia a realidade da classe trabalhadora brasileira. Jânio Quadros, que vai se candidatar por um partideco, mas que vai conseguir o apoio, por incrível que pareça, da UDN conservadora, vai acabar sendo eleito por uma grande maioria de votos. Só que o governo curto de Jânio é explicado justamente porque ele era extremamente contraditório. Ao mesmo tempo que ele tinha um discurso extremamente populista, né, que se dizia engajado com as questões dos trabalhadores mais pobres, ele adotou medidas políticas extremamente de austeridade, né, de corte de gastos, congelamento de salários, extremamente antipopulares. Ao mesmo tempo, do ponto de vista da política externa, a gente vai observar que ele vai quebrar com aquela lógica do alinhamento com os Estados Unidos e vai adotar a ideia de uma política latino-americana independente, autônoma, a ideia do terceiro mundismo, que ficou muito forte a partir de 55, lá com a conferência de Bandung. Então a gente percebe que Jânio Quadros representa efetivamente um político bastante contraditório. Coloquei aqui algumas informações importantes. Ele é nomeado de um populista caricato exatamente por isso que eu acabei de falar. Ele é extremamente conservador na economia e extremamente moralista. Jânio Quadros propôs, entre outras coisas, a proibição da utilização de biquíni nos calçadões, né, das praias.
proibiu a rinha de galo, corrida de cavalo. Lembrando que outro conservador nesse quesito foi Dutra, né? Dutra, que tinha uma esposa apelidada de Dona Santinha, que era tão católica que Dutra mandou construir do lado da casa dele uma capela para que Dona Santinha pudesse ali se confessar diariamente e pudesse fazer as suas orações. Inclusive, ele pedia quando ele tinha suas dúvidas mais profundas, ele ia se consultar com Dona Santinha. Foi o caso, por exemplo, da proibição do cassino lá com Dutra, né? Dona Santinha dizia que o cassino era perdição e por isso o país passava por maus lençóis, por problemas econômicos profundos. Jânio Quadros caminhou na mesma onda, né? Com esse moralismo bobo, né? Com essa ideia de que o crescimento econômico estava associado a uma certa postura moral, fez com que ao longo do tempo e do curtíssimo tempo, Jânio Quadros fosse perdendo as suas bases de apoio. Além do mais, ele também pautou a sua política num intervencionismo mais forte. E essa é uma característica do próprio Jânio Quadros. Ele era um cara extremamente centralizador. Inclusive, já durante a campanha eleitoral, em dado momento, quando os seus principais aliados começaram a questionar, ele renunciou à campanha. Não à toa, daqui a pouco ele vai adotar a mesma medida porque acreditava que teria o mesmo fim que em outro momento. Quando ele renunciou durante a campanha, os seus correligionários foram lá, conversaram e deram amplos poderes para que ele tomasse as decisões. Ele acreditava que quando fizesse o mesmo, né, daqui a pouco, quando a gente falar sobre isso, ele também acreditava que voltaria com ainda mais poderes. Só que a galera nem bateu palma para ele voltar. Lançou um vai embora, não volta nunca mais, chodeio. Além do mais, a gente percebe que esse não alinhamento internacional vai causar insatisfação principalmente ao grupo partidário que apoiou a ascensão do Jânio Quadros, justamente a UDN. Sem o apoio da UDN, a gente pode afirmar que Jânio entrou numa falta de governabilidade muito forte. E a cereja do bolo disso tudo, né, é bom a gente lembrar, é que Jânio acaba homenageando Ernesto Che Guevara, um dos grandes símbolos da Revolução Cubana, com a maior insígnia, o maior símbolo de prestígio do político brasileiro, que era a insígnia Cruzeiro do Sul. Eu fico imaginando os malucos da UDN, que, sei lá, tinham bandeira dos Estados Unidos em casa, que se lambiam, que se cobriam com a bandeira dos Estados Unidos, vendo o presidente da República dar o maior símbolo de reconhecimento político do país a um estrangeiro, a Ernesto Che Guevara. Não à toa, a sua situação ficou insustentável. Um político que tinha como uma característica forte uma comunicação não direta com seus aliados políticos e com as outras esferas de poder, famosa política dos bilhetinhos. Você já ouviu falar nisso? É porque ele não viveu agora, porque senão seria a política do WhatsApp. Seria o presidente que se comunicava com os outros pelo WhatsApp. Bagulho de áudio de 3 minutos, que a gente não ouve nunca. Ele mandava bilhetinhos quando queria se comunicar com seus correligionários ou mesmo com seus opositores políticos. Não à toa a sua saída, 7 meses depois de assumir em 61, vai ser uma saída melancólica, depressiva e extremamente mal feita, né? Ele desejava renunciar quando estava muito pressionado para conseguir o mesmo objetivo lá do seu processo eleitoral, coisa que não acontece. Ele renuncia, deixa um documento, deixa uma carta, tal como havia feito Getúlio Vargas, que para ele era um espelho no qual ele se guiava, dizendo que forças obscuras levavam o país a um estágio de calamidade, de tensão, e para que em nome, né, da boa governabilidade, em nome da boa política no país, ele estava abrindo mão dos seus direitos políticos ali, do seu mandato presidencial. Aí ele pensou, quando Vargas se suicidou, a rapaziada foi pra rua chorar, pedir a volta do então falecido Getúlio. Eu estou vivo, então eu vou renunciar e as pessoas vão sair às ruas e vão pedir para que eu continue. Só que você deve estar se perguntando, por que ele estava com tanta moral assim para acreditar que as pessoas desejariam que ele permanecesse no poder? E aí vem o que eu não te contei ainda, que é importante. O vice-presidente de Jânio era João Goulart, o Jango. Aquele mesmo que acabara de ser demitido lá no governo do Getúlio Vargas, acusado de ser comunista, porque queria dar aumento de 100% aos trabalhadores. Então, esse mesmo João Goulart estava, neste mesmo momento que Jânio estava renunciando, na China,
na China comunista, tratando de acordos comerciais com a China. Há pouco tempo atrás teve um personagem político da nossa história recente que também foi à China para estabelecer tratados comerciais importantes. João Goulart, o Jânio Quadros, quando renuncia, ele não renuncia de bobeira. Ele sabia que as forças conservadoras, entre eles os militares, jamais aceitariam que João Goulart assumisse a presidência da República. Jango, comunista num país comunista, é comunista, tá ok? Resultado, o que vai acontecer é que Jânio sai e entramos então numa querela, numa questão, no imbróglio. João Goulart, o Jango, assumiria ou não assumiria? Os militares, parte deles batia o pé e dizia, comunista não. Já os conservadores, os udenistas também diziam, comunista não. Lá no extremo sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, um familiar, um próximo e um político importante chamado Leonel Brizola inicia então uma campanha nacional exigindo que a questão democrática e constitucional do país fosse assegurada. A chamada de campanha civilista, né? O Leonel Brizola exigia que as condições constitucionais, que a Carta Constitucional fosse seguida, já que o presidente renunciou, quem assumia e quem terminaria o mandato, tendo em vista que o presidente renunciou antes de 2 anos de mandato, seria João Goulart. Os militares não aceitavam. O país então ficou nessa estagnação. Qual foi então a saída encontrada? A saída encontrada para que ele, João Goulart, assumisse é que o país mudasse o seu regime político, onde o presidente está lá, mas não tem poder nenhum. Quem deu essa brilhante ideia foi um tal de Plínio Salgado, que eu já falei ainda há pouco. O Plínio Salgado, ex-integralista, agora parlamentar, enviou uma emenda constitucional exigindo ou reivindicando uma votação para mudança política. Essa mudança política efetivamente acontece e o Brasil passa, pelo menos de 61 até 63, por um regime novamente parlamentarista. Novamente, lembra das tuas aulas sobre o Segundo Reinado? Então, o Dom Pedro II tinha feito alguma coisa parecida lá atrás. Só que lá no caso, o parlamentarismo ele não funcionou, foi mais uma maquiagem. Aqui ele funcionou. O presidente não tinha efetivamente o poder das decisões. Quem passa a ter essa atribuição e essa responsabilidade é o Congresso. E aí vem uma informaçãozinha importante para você. Informação aqui, hein, Rogerinho, para você. A informação é: quem passa a ser o chefe do parlamento, o nosso primeiro-ministro, um rapaz que já era um importante expoente político desde a era Vargas, Tancredo Neves. Tancredo Neves foi o primeiro-ministro durante essa fase de 61 até 63. Nesse momento, a gente começa a perceber que os movimentos sociais no Brasil ganham cada vez mais força, até porque eram muito ligados à figura do João Goulart, que era muito ligado a essas figuras, a gente não pode excluir isso. Havia uma forte ligação do João Goulart com esses movimentos sociais. A União Nacional dos Estudantes, criada lá na era Vargas, que sempre foi vista como um movimento mais questionador. As ligas camponesas, que desde o governo do JK principalmente já faziam bastante barulho, lá com o então político de Pernambuco, o Francisco Julião. As ligas camponesas lutavam sobretudo para as garantias trabalhistas ao trabalhador rural. Lembrando que a consolidação das leis trabalhistas, as leis trabalhistas de Vargas, eram todas voltadas para o trabalhador operário, fabril das cidades. O trabalhador rural estava esquecido até então. As ligas camponesas, então, desejavam e lutavam, reivindicavam essas mesmas garantias. E também, não menos importante, a Central Geral dos Trabalhadores, que tem um papel fundamental, principalmente no movimento sindical, no movimento operário brasileiro. A gente percebe que a herança maldita de JK continuou nas políticas de austeridade de Jânio Quadros e também no governo do João Goulart, que vai passar boa parte desse período tentando organizar políticas econômicas que permitissem que o país voltasse a uma normalidade econômica. Sendo assim, a gente percebe que algumas medidas e alguns planos econômicos, na verdade um plano econômico, depois um plano de grande mudança das bases do país, foram adotadas, foram propostas durante o período do governo do João Goulart. O primeiro deles é o chamado Plano Trienal,
que seria um plano, na verdade, um plano de 3 em 3 anos, em áreas estratégicas ligados à própria consolidação da indústria de base, investimentos, né, no campo social, a própria perspectiva de mudanças mais profundas no campo econômico. O plano trienal que foi apresentado ali teve como principal cabeça o ministro, o economista Celso Furtado. Né, o plano trienal encontrou já uma forte resistência, principalmente dos udenistas, que afirmavam que era um plano que evocava grande intervenção estatal, que diminuía a capacidade do investidor e do empresário brasileiro de conseguir ali fazer os investimentos, que estabelecia, entre outras coisas, uma diminuição, mais uma vez, da remessa de lucros ao exterior. Na visão dos udenistas, isso prejudicaria a entrada de capital e consequentemente, de investimentos internacionais no Brasil. Dentro dessa perspectiva, a gente observa que a instabilidade política se manteve mesmo dentro do regime parlamentarista. Em 1963, então, o próprio Tancredo Neves renuncia do seu cargo de primeiro-ministro e é votado ali a volta, o retorno ou não, né, um plebiscito é lançado para o retorno ou não do presidencialismo. Plebiscito esse que é vencido pró-presidencialismo. João Goulart, então, entende que nesse momento ele tem respaldo popular. O que vai acontecer é que o seu discurso ele se radicaliza ainda mais. Obviamente porque ele objetivava com isso ganhar ainda mais apoio das massas e da classe trabalhadora. Não à toa, a ideia de João Goulart, e foi isso que ele fez ali em março de 1964, foi apresentar efetivamente quais eram suas ideias para garantir ao mesmo tempo estabilidade econômica, estabilidade política e ao mesmo tempo conquistas sociais. Essa é a ideia das chamadas reformas de base. As reformas de base visavam, entre outras coisas, uma grande e profunda reforma bancária, tributária e principalmente aquela que vai causar mais problema, que é justamente a reforma agrária. Falar de reforma agrária no Brasil até hoje é uma questão, né? Afinal de contas, esse problema não foi resolvido. Um país continental que não consegue efetuar a distribuição de terras, ou pelo menos garantir às pessoas, principalmente os mais pobres, ou aqueles trabalhadores rurais que precisam produzir o mínimo de terra possível para conseguir sobreviver. Não à toa, a partir da apresentação das reformas de base, ali em 64, a gente pode definir que o governo de João Goulart estava contado. Né? Os dias do governo do João Goulart estavam contados. Alguns dias depois do chamado Comício da Central do Brasil, quando o João Goulart faz a apresentação das ideias das reformas de base, muitas bandeiras de sindicatos, bandeiras da União Soviética, do próprio PCB na manifestação, levaram um temor principalmente da classe média brasileira, que lá em São Paulo, chancelado e organizado pela própria Igreja Católica, vão fazer uma grande manifestação em oposição às medidas apresentadas pelo governo do João Goulart. A Marcha da Família com Deus e a Liberdade era um movimento que desejava dar um recado ao João Goulart, que essas reformas não passariam porque elas representavam o avesso dos interesses da nação. E aí isso começou a acender o alerta dos próprios militares, que até então não se viam respaldados pela classe média brasileira na tentativa de assumir o poder e instituir naquilo que para eles era a normalidade política. Na visão dos militares, e essa visão foi se consolidando e se tornando cada vez mais hegemônica, João Goulart estava abrindo precedente para a instauração de um movimento mais radical, pró-esquerda e pró-comunismo de preferência. Resultado, a gente vai ver ainda o João Goulart numa última tentativa, né, no discurso do Automóvel Clube, de garantir e de mostrar para a população que o seu intento era efetivamente alinhado com o intento da população brasileira, de ter condições econômicas melhores, de ter condições sociais melhores. Alguns comentaristas políticos e algumas pessoas próximas de João Goulart já diziam que quando ele saiu do Automóvel Clube, ele já tinha certeza de que o seu governo tinha chegado ao fim. Ao mesmo tempo, e mais uma vez, a história como tragédia e depois como farsa, quem vai estar à frente desse movimento é uma figura política que nós já comentamos em outro momento. Olímpio Mourão Filho, ex-integralista, o cara que redigiu o Plano Collor, agora já como general do Exército Brasileiro, obviamente chancelado e apoiado por outros militares, vão ali organizar o golpe que vai levar à deposição de João Goulart. João Goulart inicialmente dizia que não sairia do poder, mas na iminência de uma guerra civil sangrenta, ele acaba abdicando, ele acaba fugindo do país.
o então presidente da Câmara, Ranieri Mazzilli, vai então fazer um pronunciamento que você pode procurar na internet, no qual ele diz a cadeira presidencial está vazia, né? Ou seja, ele estava basicamente oferecendo ou dando, ou apresentando a premissa para que os militares assumissem o poder. Do dia 31 de março para o dia 1º de abril, Olímpio Mourão Filho e outras figuras que daqui a pouco a gente vai falar bastante, entre elas Golbery Costa e Silva, Arthur da Costa e Silva, Ernesto Geisel e outras figuras, e entre eles Humberto de Alencar Castelo Branco, vão ali estar por detrás do golpe de 1964, que vai silenciar a nossa democracia por apenas 21 anos, inaugurando um período de perseguições, de autoritarismo e de tortura.